Olá, estamos iniciando mais um episódio hoje do Pode Além. O Pode Além que busca nessa temporada pessoas visionárias que foram além do seu tempo. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, o Dr. Júlio César D'Agostini. A gente quer agradecer muito a sua presença. Obrigado por aceitar participar do Pode Além, por vir até nós e conseguir compartilhar com todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, um pouco da sua história. Nós o que agradecemos, obrigado pelo convite também. E onde a gente puder ajudar, com o maior prazer. Gratidão por estar aqui. Obrigado. Com certeza vai ser uma história muito rica para a gente compartilhar. Bom, a gente gostaria de iniciar sabendo um pouquinho da sua infância. Quem que é o Júlio? Onde ele nasceu? Como é que foi um pouquinho da tua infância, da tua história, para dividir um pouquinho com todos nós? Boa. A infância minha, como da maioria da minha idade, eu tenho 66 anos, né? Foi uma infância maravilhosa, onde não existia o tal do celular, não existiam outras coisas. A gente podia realmente brincar e ter uma infância, na verdade. Então, eu tive uma infância muito intensa, estudando, claro, mas muito boa, com recordações espetaculares. Passo a passo, depois da infância, vem estudo, colégio, faculdade, e aí a gente vai partindo para outra situação, na verdade. Mas tive uma infância maravilhosa aqui no bairro Santa Catarina. Sempre morei aqui. Claro, quando tu mora sempre no mesmo lugar, a chance de tu ter uma infância melhor é melhor, porque tu está sempre com os amigos, cada vez se relaciona mais e tal, não muda de áreas. Então, nós tivemos uma infância muito intensa. Eu tenho 6 irmãos e não só os irmãos, como toda a família, toda a vizinhança, todos os colegas. Espetacular. Perfeito. Só recordações boas, ótimas. E me fale um pouquinho, assim, o senhor na infância estudou onde? Quais que eram os sonhos do Júlio criança? O que o senhor se imaginava que ia fazer da vida, trabalhar com o quê? Como é que era um pouquinho isso? De sonhos nem tanto, porque a gente, até uma certa idade, tu vai vivendo, né? Mas eu realizei todos, ou quase todos, desde a minha infância, lógico. E eu estudei no São João Batista, depois estudei no Santa Catarina, depois estudei um pouco no Cristóvão, Presidente Vargas, e aí universidade. E quando começou a surgir o desejo de empreender? Na verdade, eu fui fazer engenharia mecânica, não tem nada a ver comigo. Viu? Então, eu fiz 3 anos e meio na PUC, me transferi para Caxias para terminar a faculdade aqui de engenharia mecânica. Não terminei, eu vi que não era. Quando eu comecei a fazer, aí eu fazia paralelo aqui em Caxias da administração de empresa. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, aí que a gente surgiu mais ou menos, porque eu fui fazer o estágio na Grale, lá com o seu Mário Ruaro, que é meu amigo até hoje, e fui fazer o estágio na Grale e fiquei preso 3 meses dentro do escritório. E aí eu imaginei 3 meses preso dentro de uma fábrica por resto da vida, jamais. Então, e naquela época lá o pessoal da Grale reclamava muito da alimentação. Todo dia a mesma comida, não é a Grale, qualquer outro lugar, na verdade. Sim. E aí eu resolvi encerrar meu estágio de 3 meses e montei um X na frente da Grale para fazer a alimentação do pessoal. Então eu montei um X lá e fiquei alguns anos lá. Foi muito bom, graças a Deus. Essa visão empreendedora sempre teve, então, desde o início. Eu não sei se é visão, porque a gente vai indo, né? Mas eu digo com certeza absoluta que eu faço o que eu gosto. Então, tá. E não se acomoda, né? Jamais. Não. Eu falo para os meus funcionários, mudando um pouco de assunto, o seguinte: como é bom ter problema quando a gente levanta. Porque a gente tem que resolver problema. Perfeito. Verdade. Como é bom ter problema, a gente tem que Muito ter bom. problema, senão a gente não fica inquieto, tem que estar inquieto. O inquieto é que produz, que vai além, então. Sim. E também que a gente, tu sendo inquieto e estando toda hora no trabalho, tu dá exemplo para as pessoas também que não existe coisa fácil, existe coisa trabalhada, né?
Exato. Então, eu fiquei muito tempo na Grale com o X, depois eu vendi, aí eu botei... Naquela época era um negócio que não existia aqui, suco natural, uma loja só de suco natural. Na Galeria Martinati também ficamos um bom tempo. Depois nós montamos uma filial, sempre na temporada, no Recreio Guarani, tinha uma filial que só fazia o suco lá. E assim foi indo. A estrada é longa, como a estrada é longa de todos. Os dias são os mesmos. A gente tem que aproveitar o máximo possível os dias para poder conquistar mais coisas. Mas, seu Júlio, se destaca quem tem determinação, né, nessa estrada. É mais fácil, vamos dizer assim. Eu particularmente, eu sou um cara que estou sempre disposto a trabalhar a vida inteira e para mim está ótimo, está tudo bem. Ótimo. E me diga assim, quando surgiu a paixão por vinhos? Então, como é que é o seu nascimento para essa área? Aí a vida vai. Na verdade, todo mundo tem sua história. Eu tenho a minha história, vocês têm a história de vocês, todo mundo tem. Claro. Então, foi nesse segmento e tal, um domingo de noite, meu pai me disse assim, Júlio, o pessoal está querendo um representante de maçã na Razip e Vacaria. Eu já tinha meu negócio, me sobrava tempo. Aí vem a inquietude, né? Me sobrava tempo e eu, segunda-feira de manhã, não avisei ninguém, 8h30, estava em Vacaria. Fui lá ver como é que era e tal. Bom, era uma não digo uma profissão, mas era um negócio que não existia, vender maçã. Porque naquela época, como é que funcionava vender maçã como fruta, de modo geral? Toda a produção ia para a Ceasa. A Ceasa vai para o supermercado vende. E numa conversa lá e tal, eu disse assim, então eu vou tentar fazer um trabalho diferente, que é eliminar o atravessador. Por que não mandar a fruta direto para o supermercado? E não tinha esse costume na época, mas demorou um tempo e a gente conseguiu. E naquela época também não existia degustação de fruta no supermercado. Nós montamos isso, começamos a botar na boca a maçã, o pessoal começou a provar. Claro que conhece, todo mundo conhece a maçã, mas quando tu bota na boca uma maçã de qualidade, suculenta, mais? Dentro do ponto de venda, o pessoal compra, né? Afinal. Bom, aí eu criei essa forma de trabalhar. Então, na época eu era representante de Rio Grande do Sul. Eu era aqui de Caxias, depois eu fui do Rio Grande do Sul, depois fui de Santa Catarina, depois fui do Paraná. Então, toda a região sul era representante. Então, eu viajava bastante, vendia para o supermercado direto. E hoje o sistema é assim. Cargas grandes, supermercado. Foi criando caminhos. Foi criando caminho. Eu tô contando tudo isso para chegar na história do vinho. Claro. E aí, quando o senhor Raul, em 1995, ele lançou o queijo Grão Formaggio, pelo conhecimento que eu tinha, pelo trabalho na região sul, foi nos dado para trabalhar na região sul com o queijo. Então, eu já tinha maçã e tal. Mas o senhor Raul, um grande visionário, né? Sim. Ele me dizia assim, Júlio, nós temos que também ter ponto de venda. Eu já tinha ponto de venda aqui em Caxias, onde está a Bocati hoje, que era 4x2. E aí, com o apoio dele, também resolvemos abrir esse ponto de venda. Quando nós começamos a abrir o ponto de venda, o senhor Raul tinha muito conhecido. E aí ele me dava a lista para quem visitar. Aí eu comecei a visitar o seu Paulo Bellini, essa turma toda da empresa e tal, o seu Steder, e aí quando vinha gente de fora de Caxias, que Caxias é uma cidade de turismo de negócio, a gente começou a receber esse pessoal para comprar o queijo, que todo mundo queria conhecer o queijo, aquele queijo famoso afinal. Bom, aí começou o vinho, porque esse pessoal de fora dizia assim, mas tem que ter um vinho nacional, tem que ter um vinho nacional. Isso aí. Isso em 96 já. A Bocati faz 30 anos o ano que vem. Oh, beleza, olha ali. Nessa época, outubro. E então começamos a trabalhar um vinho, escolhemos uma vinícola nacional na época, que era Miolo, que estava se destacando bastante e tal. E assim foi. E a princípio a gente queria trabalhar com o queijo e com a vinícola Miolo. Não foi suficiente. Foi abrir espaço. Porque não adianta. Eu gosto da Miolo, tem um que não gosta, então a gente vai ter que
diversificando. Então, fomos diversificando, sempre pensando em ter só vinho nacional. Chegou uma época que não deu para ter só vinho nacional. O pessoal aí da região aqui queria vinho importado. Nós aqui da região, o turismo de negócio de São Paulo que vem a Caxias, normalmente 90% ele quer vinho nacional. E nós aqui da região é o contrário, 90% quer vinho importado. Olha isso. Então a gente foi se moldando, tentando agradar a todo mundo. E foi fazendo esse trabalho de formiguinha, lento, sempre no mesmo lugar, abrindo um espaço novo, aumentando um pouco, com cuidado, entende? Mas sempre teve um relacionamento bom, boas parcerias, né? E isso ajudou, incentivou a ir. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho o conceito que eu falo para os meus colaboradores todo dia, toda hora. Nós temos que trabalhar com as nossas mãos e com as mãos dos outros. Perfeito. É fundamental trabalhar com a mão dos outros, senão a gente fica sempre no mesmo lugar. Tem umas lições com aí bem 2 importantes. braços, tu fica no mesmo lugar. Agora, com muitos braços. Muito bem. E a gente faz esse papel ao contrário também, porque nós somos distribuidor aqui na região da Xandão. Um exemplo da Xandão, de outras. Temos outra distribuição. E a Xandão, o que a Xandão quer? Ela não tem braço, ela não quer braço, ela quer os nossos braços. Então, a gente, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa equipe, a gente faz os braços para o Randão. Muito bem. Eu fiquei pensando, no início, quando o senhor estava falando, se tinha nascido da necessidade ou do planejamento. E agora eu vejo que os dois fizeram parte. Esses braços de ir além nasceram da necessidade, mas também do planejamento. Volto a te dizer, tu me pediu o sonho de criança, na é verdade. Isso. As coisas vão acontecendo, né? Tu vai tendo o teu sonho, teus planejamentos, e a gente, dentro da nossa cabeça, e eu acho que nem eu digo, cada um tem a sua cabeça. Dentro da minha cabeça eu quis expandir, eu quis melhorar, eu tenho um conceito muito, muito, muito claro com o meu pessoal, que é atendimento e qualidade. Só se cresce com isso, senão não se cresce. Concordo. E a gente treina e erra. Exato. Mas aí o pessoal, às vezes, quando está meio desanimado, eu digo de novo, treina. Treina. Sempre. Exato. A nossa função é treinar as pessoas para as pessoas melhorarem. Umas seguem, outras não seguem, mas a nossa função é essa aí. Exato. E me diga, de todo esse caminho profissional, como interligou a vida pessoal? Conta um pouquinho, assim, de como trabalhou a tua vida pessoal, como é que conseguiu conciliar tanto trabalho, viajando muito, Sim. né? Porque representante, no início, a gente sabe que viajava muito. Como é que o senhor conseguiu interligar as duas? Não foi fácil. A minha esposa, que eu estou casado há 38 anos, Legal. Olha, 7 meses e 25 dias. Uau! Romântico. Claro que ajuda bastante, né? Sempre me entendeu. Ela também sempre trabalhou bastante. Foi professora no Murialdo, foi dona da academia, fazia as apresentações de dança dela na Casa da Cultura. Ela também tinha uma atividade bem grande. Ela também é empreendedora, então. Também é empreendedora. Hoje ela trabalha com nós da Bocati, porque 27 anos de professora também. Já está na hora de aposentar. Sim. Então ela trabalha, nos ajuda bastante há alguns anos, e com certeza absoluta o sucesso da Bocati também é dela, como também é de muitas pessoas, mas ela e minhas 2 filhas ajudam bastante também. 2 filhas, então. Sim. Muito bem. E o senhor incentivou elas a serem empreendedoras, as filhas? A gente tenta dar o exemplo, mas, por exemplo, a gente não pode forçar, longe disso, né? E eu tenho 2 meninas bem definidas, uma mora na Espanha, trabalha para nós aqui, faz a parte de marketing, ajuda no marketing, faz a parte de importação, que a gente importa, e de uma organização geral da empresa. Ela hoje enxerga mais do que eu, porque Puxa, que seguida legal. ela está me cutucando, pai, dá uma olhada ali. Então. Legal. Mas ela quis morar fora, já está há tempo fora e tal. Vem para cá, ajuda bastante, e de lá ela ajuda bastante. E a menor, a Alexandra, é formada em fisioterapia, trabalha no hospital, mas de manhã, nas folgas, trabalha na empresa. E trabalha bem também, trabalha bem. Ótimo. Nos ajuda bastante. Então, Conseguiu conciliar. estamos felizes e nós também estamos felizes. Perfeito. E como é que o senhor olha, assim, né, de toda essa trajetória, qual é o maior desafio que o senhor enfrentou? Ou os maiores? Que história o senhor tem para dividir com nós? Eu te digo que
eu não considero muito desafio. Eu não tive grandes desafios, sinceramente. Meu desafio é o dia a dia, esse negócio que eu disse antes, levantar com coisa para fazer, com problema para resolver. Então, sinceramente, eu tenho um ditado que talvez te responda um pouco a pergunta, é o seguinte: a árvore não nasce pronta. Uau! A árvore não nasce pronta. Lições muito sábias, seu Não, mas a árvore não nasce pronta. Por que a árvore não nasce pronta? Tem gente que eu vejo botar negócio, vem lá me pedir, olha o que eu faço. Eles me dão um planejamento, desiste. Opinião minha. Por quê? Porque tu já quer que a árvore nasce pronta. Uau! Boa. Que é o sonho, principalmente dos jovens hoje. Os jovens não têm mais paciência, querem crescer. A árvore não nasce pronta. Nós, por exemplo, na questão da Bocati, nós estamos há 30 anos trabalhando todo dia e crescendo um passinho por dia. A gente não quis já trazer a árvore pronta. Claro. Então, se tu me pede assim de desafio, eu fico meio sem resposta, porque é o trabalho do dia a dia, vamos indo, e graças a Deus sempre fomos bem. Assim, em 30 anos tivemos muito pouca crise, isso não quer dizer que a gente está no mar de rosas, mas muito pouca crise, porque quando tu tem uma equipe montada e a pessoa treinada, mais ou menos vai. A única hora que eu me preocupei nesses 30 anos, por exemplo, de Bocati, foi na pandemia, que teve aqueles 15 dias que a gente tinha orientação de tudo que é lado e a grande maioria das pessoas tentando deixar as pessoas cada vez mais preocupadas. Sim. Isso criou um pânico ali. Mas depois de 15 dias, aí eu descobri uma coisa que a gente já sabia desde lá atrás: depende do nosso trabalho. Depende do trabalho da equipe. Não tem. O Brasil mesmo, quando teve as épocas de crise, tem muita gente que diz que está em crise agora e tal, mas depende de nós, os nossos braços que vão fazer trabalhar. A raiz foi se construindo devagarinho e ela se firmou bem na Se terra. Deus quiser, se Deus quiser. E de quem veio essa força? Essa força veio de quem? O meu pai e minha mãe são trabalhadores, aqueles italianos trabalhadores. Eu acho que muito é disso aí do exemplo, né? Meu pai trabalhou demais. Minha mãe, dona de casa, imagina, tá louco? Então, eu acho que é disso aí. Isso aí também, meu pai e minha mãe, o sonho deles era que todos os filhos se formassem. E fizeram tudo para isso, com sacrifício. Minha mãe, dona de casa, meu pai era tesoureiro da cooperativa Madeireira Caxiense, naquela época era tesoureiro, né? Trabalhou do início da vida até se aposentar 45 anos na mesma empresa, que é raro hoje. Então, isso tudo é exemplo que faz as coisas. O pai tinha uma visão de mercado também para poder ajudar, somar. O meu pai, como ele era financeiro, ele conversava com muita gente. Então, é os ensinamentos, é o dia a dia, é a convivência. Então, foi indo. E a questão o senhor fala bastante dos seus colaboradores. Sim. O senhor trata eles com uma amizade, aparentemente, assim, ensinamento, meio... Dá uma, assim, meio pai. Se eu vou dizer que eu sou mole, é mentira. Se eu vou dizer que eu sou só dura, é mentira. A gente tem que mesclar. Ontem eu tive uma conversa com uma menina, ela me disse assim no final do dia: quando tu me critica pesado, mas hoje muito obrigado pelo elogio. Uau, viu? Porque a gente quer ser um pai, na verdade, para treinar as pessoas para a produção. O que a gente quer? Que todo mundo cresça, né? Na verdade, é aquilo que a gente estava falando dessa brecha na adolescência. Sim. É a falta desse pai que dá a direção, né? Sim, não. Eu tive uma direção, tanto eu como meus irmãos. Aliás, os italianos, de modo geral, e não falando de outra raça, na verdade, porque eu me criei italiano aqui, eu conheço bem os italianos. Os italianos, de modo geral, na época, não era meu pai e minha mãe, era a maioria. Tanto é que, se a gente imaginar hoje Caxias, do jeito que está, que os imigrantes italianos vieram aqui, não tinha nada, só tinha mato, e fizeram isso aqui, é porque são um pessoal, na verdade, de valor extraordinário. Arregaça as mangas e trabalham, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E olhando, pela história do senhor, muito trabalho, mas e o lazer? Qual que é o lazer que o senhor gosta? O que o senhor faz, assim, para aquele momento de esparecer? O que lhe agrada? Me agrada tudo, ou quase tudo, vou dizer assim, porque
Eu trabalho com prazer, para mim o meu trabalho está ótimo, todo dia conversando. Ontem me chamaram de psicólogo, porque vem os 10 lá, e a gente conversa com um, conversa com o outro, vai aprendendo, vai falando. Hoje passei o dia assim, ótimo. Bom, o lazer, o que eu gosto? Claro, sempre com a família, viajar com a família, eu gosto de sair com os amigos, eu tenho janta com os amigos, essas coisas todas, viagem curta, visitar vinícolas, estamos sempre com... Graças a Deus, com um convite para visitar isso, aquilo, e assim vai. Então, concilia a viagem com o trabalho. Eu sempre deixei claro lá para o meu pessoal, quando eu ia viajar de férias, minha família sabe, eu trabalho um pouco. E quando eu vou viajar a trabalho, eu descanso um pouco também. Puxa, que legal. Porque senão... Eu vi, né, estando acompanhando o seu trabalho, que o senhor também abre portas. Da mesma forma em que abriram pela sua história, o senhor também abriu. O senhor ia ter um evento, ia trazer novas cantinas. E por que o senhor faz isso? Né? A gente sabe que nós estamos num mundo que normalmente as pessoas têm medo, né, da competição, elas fecham portas. Qual que é a sua visão para isso? Eu cada vez abro mais. Porque, seguido, por exemplo, tem gente, vou só mudar um pouco. Claro. Seguido tem gente. Semana aí vem um pessoal de Florianópolis. Me ligaram, assim, mas Júlio, nós queremos abrir uma boccaccia em Florianópolis. Aí eu fiz algumas perguntas, que é aquele negócio da árvore pronta e tal. Sim. E eles não gostaram do que eu falei. Eu disse assim, tu pode ficar aqui uma semana aqui dentro, tu pode aprender e tudo, mas do modelo que vocês estão querendo botar não vai dar certo. Não, é muito competitivo, não é fácil. O pessoal não era do ramo de vinho. Era advogado, hein? Puxa! Não entendia nada de vinho. Então, a gente... Mas as minhas portas eu abro sempre, porque se vocês lembrar agora há pouco que eu falei de trabalhar com várias mãos, é lógico que quando tu abre a porta, tu tem algumas decepções às vezes. Mas as alegrias são muito maiores. Então, tranquilo, com o maior prazer, com o maior prazer. Até porque hoje tem loja, indústria... gastronomia, tem um segmento grande, né? Sim. E precisa de várias pessoas ajudando a coordenar tudo isso. Sim. E sabe que hoje eu aprendo muito conversando com as outras pessoas. Então, essa é uma facilidade que a gente tem, porque quando tu tem comércio, que tu tem bastante gente que vem de fora, tu aprende muito. Então... Como é que a gente vai negar de receber de braços abertos, de divulgar, se possivelmente eu esteja aprendendo mais com os outros? Então, para nós está ótimo, tá? E o crescimento da boccaccia, começou lá com o queijo, daí foi agregando vinho, mas hoje é muito mais que isso. Isso foi de acordo com a necessidade, porque hoje tem cursos, tem eventos, o senhor está... Assim, é um local em que a gente tem como referência aqui em Caxias, a Serra Gaúcha, como um local de ensino, de curso, de evento, e também tem de ação social, né? Até o Mão Amiga, o senhor também faz uma ação social. E isso veio... foi planejado? Foi surgindo aos poucos? Eu volto a te dizer, tu tem o dia intenso conversando com um com o outro, vai surgindo as coisas, aí tu vai fazendo. Agora, o nosso principal negócio hoje, na verdade, são os acessórios que a gente fabrica para as empresas. Então, não é que é o nosso principal negócio, fica ruim de dizer, porque tu me sei o que tu mais gosta, eu gosto de tudo. Mas nesse meio do caminho, aí uns 12 anos atrás. Então, 12 anos. A gente viu a necessidade de... A minha filha, depois ela vai me corrigir, ela vai dizer, pai, é 13 ou é 11,5. Não tem problema. Mas nesse caminho a gente começou a atender as vinícolas, quando eu falei lá no início da Miolo, né? E aí a gente começou a visitar as vinícolas da região, visitar as importadoras do Brasil. Não tinha acessório. Não tinha acessório. O pessoal, eu me lembro que uma vez eu fui no evento de São Paulo, que o cara improvisou, ele pegou um balde desses de cozinha e cortou um pouco para botar champanheira. Então a gente viu isso aí, e aí, como eu sempre fui de feira, eu gosto muito de feira, porque feira... Amplia o olhar. Eu fui uma vez numa feira na Itália, em Verona, que é especializada em vinhos e acessórios. Eu saí de lá encantado. Eu digo, aqui o Brasil não tem nada. Vamos fazer isso. Ótimo. E aí a gente começou a fazer champanheiras. E foi fazendo uma. E quando a gente fez essa uma lá, eu digo, bom, supriu agora o mercado.
Depois a gente fez 2, hoje a gente tem 16 modelos de champanhe. Uau! Meu Deus. Eu diria com certeza que na América do Sul não tem nenhuma empresa que tem 16 tipos de champanhe, com certeza. Então, a gente foi fazendo isso aí, foi criando, foi tudo na questão do acessório de vinho e do vinho, né? E a demanda da necessidade é grande, né? Tem muitas sim, locais hoje se que descobre, necessitam. sim. Na semana passada nós estávamos na Feira de São Paulo, a gente patrocina essa feira, a gente fornece os materiais para essa feira já há 10, 12 anos, desde o início. E é uma feira, só para ter uma ideia, o pedido deles para a feira é 1.000 champanheiras. Uau! Então tem mercado. Tem evento em Brasília, para vocês saberem, que eles usam 20.000 copos de vinho. Nossa! Teve o Rock in Rio. O Rock in Rio foi usado de copo assim, de acrílico, mais de 500.000 copos. Nossa. Nós fornecemos para o Rock in Rio uma parte. Mas tem outra. Então, tem um mercado gigante. E a direção da indústria também está com o senhor? Sim, sim. Uau. Sim, mas assim, eu tenho pessoas lá muito competentes que tocam. Eu vou lá todo dia que eu estou aqui e tal, mas eu não... Eu vou lá, de repente, quando eu viro as costas, eles dizem assim, ainda bem que ele foi, porque só vem aqui para supervisionar e tal, mas eles administram muito bem lá. Precisa, claro. Então, o senhor nunca se acomodou. Pela sua história, o senhor foi tendo diversos ramos, né? Começou com o X, teve o suco, mas também não se acomodou com a Boccati. Então, foi na empresa de acessórios. Tem alguma coisa de mobiliário que eu andei lendo, não sei se confere. Sim. Como é que o senhor arranja tempo para tudo isso? Mas eu arranjo, e ainda eu estou em casa seguido. Estou em casa, janto com a minha mulher... Não digo quase toda noite, porque depois ela vai ficar sabendo, ela vai dizer mentira. Mas também, muitas vezes, eu tenho um convite junto, a gente... Então, não, eu arrumo tempo tranquilo. Levanto cedo e durmo tarde. Não tem segredo, é trabalho. E durmo bem, tá tudo bem. Muito bem. Tá tudo bem. Não tem segredo, é trabalho. É claro. Aí tu me pergunta, vou me aposentar? Nunca. É exatamente essa pergunta. Nunca. O senhor não vê a aposentadoria? Nunca, porque... E esse é o negócio que eu falo seguido com meus funcionários lá. Volta e meia eu vejo que não está um rendimento bom, eu digo assim, se tu não está contente, se não é tua área, pensa, muda. Não é bom ficar num lugar onde não se gosta de trabalhar. Não amarra ninguém, deixa bem aberto. Não, e quando, por exemplo, a gente vai fazer agora, seguido a gente dá treinamento, que isso é a Eduarda lá que está na Espanha, que controla tudo. Ela arrumou agora uma profissional para dar treinamento para todos os líderes e tal. E a primeira conversa que eu tenho, quando eu reúno eles, eu digo assim, vocês vão fazer esse treinamento primeiro para vocês, porque eu não quero que vocês fiquem aqui a vida inteira. Eu quero que vocês se preparem para sair. E quanta gente já saiu de nós ali e está bem na vida, ótimo. Isso é o ideal. Mas sai indicar um bom, né? Porque se sai gostando, vai indicar alguém que é confiável. Sim, não, mas isso é um processo. Sim. Isso é um processo. Então a gente treina as pessoas para a vida. Claro que a gente está lá na empresa, quer que eles trabalhem para nós, mas a pessoa que não quer trabalhar há muito tempo lá, que quer outros áreas, nós damos maior força. Tranquilo. E volta a citar, eu tenho várias pessoas que trabalharam com nós e estão super bem. Que é muito melhor falar isso do que dizer assim, o fulano saiu de lá, está lá que não arruma mais emprego. Pelo contrário. Então, levam suas lições para a vida deles. Eu aprendi, eu tenho que passar. Vocês aprenderam, eu tenho que passar. Muito concordo. E como é que o senhor vê agora, né? Chegando a 30 anos de Boccati, mas tem outras... Como é que nós vamos imaginar o senhor Júlio daqui 5 anos? Quais são os sonhos, objetivos? Bom, eu vou te dizer agora, meus sonhos maiores agora, por incrível que pareça, é tentar formar o máximo de pessoa possível para ficar melhor na vida, porque eu já conquistei um monte de coisa. Nunca tive, assim, um grande problema, pelo contrário. Então, agora segue, para mim está tudo bem. Está tudo bem. Seu Júlio, e a gastronomia? Como é que o senhor entrou nesse universo? Eu sempre digo o seguinte também, se eu botar um restaurante, falo lá em casa, vocês não me deixem botar, porque eu quebro. Eu não sei trabalhar com gastronomia. Eu não sei. E por quê? Então, o que aconteceu?
quando tu falaste antes lá, que a gente dá treinamento de vinho e tal, a gastronomia faz parte. Então, a gastronomia que tem lá na Boccati, eu sempre terceirizei. Nós não temos um chefe. Eu sempre terceirizei. Entendi. Sempre terceirizei. Então, qualquer evento que tem lá, nós temos aí 4, 5 chefes de cozinha, que a gente indica para o cliente escolhe e tal. Claro que a gente supervisiona, claro que a gente... Estou lá, por exemplo, tem aniversário hoje de 90 anos, o pessoal está lá montando todas as mesas desde as 7h30 da manhã. A gente deixa tudo pronto, mas vem a gastronomia faz, porque não é a nossa especialidade. E restaurante, olha, eu admiro muito os donos de restaurante de Caxias de todo lugar, viu? Não é só de Caxias, do Brasil inteiro. Não é fácil aqui no Brasil ter restaurante, não é fácil, não é fácil. Principalmente Caxias, porque... e região, porque nós dependemos muito do clima. Aqui, quando dá os dias de inverno, ninguém sai de casa, ninguém quer sair de casa. Concordo. Quando começa a chover, ninguém... Então, difícil. Tu não sabes se tu vai atender 5, 10, 20, 30 pessoas. Então, a gastronomia, terminando só de responder, a gastronomia, ela é muito importante para nós. Mas a gente quis pegar as pessoas terceirizadas que entendem, que sabem fazer. E eu vou te dizer, dessas pessoas que vieram aí, poucos problemas tivemos. Muitas e muitas e muitas alegrias, muitas... O seu olhar é bom, então, no puxar para perto pessoas. Não, é que a gente exige, na verdade, qualidade e atendimento. Isso é fundamental. Na verdade, o senhor tem uma grande lição, né? Tem que ter conhecimento no que faz. Sem e é isso dúvida. que o senhor analisa. Sem dúvida. Porque poderia expandir para a gastronomia, mas o senhor falou, não, né? Não tenho conhecimento para isso. Então, o senhor acredita muito, né? Tem que ter conhecimento, trabalho, que vai caminhando. Sem dúvida. E assim eu digo também, com 66 anos, já que eu revelei minha idade aí. Com 66 anos, cada mês eu digo, tô com mais conhecimento e cada mês eu quero mais. Porque a gente sabe muito pouco ainda. Muito pouco. E aí, agora eu estou ficando um pouco chato com as pessoas, que eu digo assim, a única coisa que eu tenho de diferente de vocês é que eu tenho mais idade. Então, eu já vivi por mais coisas. Então, me escuta nisso aí. Depois tu tira as tuas conclusões. Talvez o saber seja limitado, mas a sabedoria é grande. A gente percebe conversando com o senhor. Com nós todos, né? E a energia, essa vontade, porque a gente sabe que não é fácil todo dia acordar bem, por mais, né, enfrentar os problemas, né, acordar e dizer, olha, que bom que eu tenho problemas. E essa energia, como é que o senhor consegue manter essa energia boa? E da onde vem toda essa sabedoria? O senhor lê muito, conversa, o senhor fala que conversa porque é o seu trabalho. Mas de onde vem tudo isso? Mas eu sempre fui disposto, eu fui jogador de futebol. Olha! Não, mas eu fui amador aqui, joguei nos melhores clubes aqui de Caxias, né, e tal. Então eu sempre gostei de hoje eu faço pouco exercício, né? Mas a gente não pode só contar as vitórias, tem que contar a derrota também, né? Com certeza, é importante. Porque quem diz que não tem derrota, tem muita derrota, né? Então, logicamente que a gente... Mas esse quesito de energia, eu tenho bastante, graças a Deus. Isso. E a questão, tem derrotas. Teve alguma, assim, que impulsionou o senhor a crescer mais? Muitos erros que a gente faz, principalmente no erro, por exemplo, assim, lá no início e também hoje a gente diminuiu tratamento com funcionário, tem que cuidar muito isso aí, a gente erra, logicamente, o dia a dia é pesado, tu erra muitas vezes. Então isso de tantas outras coisas. Eu tinha um amigo meu, que é bom que os jovens que vão escutar aqui, isso é importante, às 11 horas da noite ele batia um sino, nós estávamos lá em 10 casais, e ele dizia assim, pessoal, até agora todo mundo contou as vantagens. É verdade, tu chega numa janta, várias pessoas, tu começa a contar as vantagens. Aí ele batia o sino, agora vamos começar a contar as derrotas. Aí nós se matava de rir. Porque o que é derrota? Derrota não quer dizer derrota no sentido, mas quer dizer coisas erradas que você fez que a gente vai ter que tentar melhorar, logicamente. Os aprendizados que nos impulsionam a ir mais adiante. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Olhando agora e olhando lá no início, né? Não só da sua vida, mas da Bocati, quais são as diferenças? Né? A gente sabe que tantas pessoas que vão assistir, acompanhar, elas estão pensando em seguir em algum empreendimento ou seguir numa profissão. Existe alguma diferença entre o seu início e hoje? O que o senhor pode aconselhar essas pessoas? Eu aconselho justamente o seguinte: estudo, que falou, conhecimento. Quando vai querer botar um negócio, e olha, que negócio tem muita coisa para se botar, tem virtual, em casa, no comércio. Quando vai se botar um negócio, tem que estudar muito bem o negócio. E na época que eu comecei lá atrás, não é eu comecei, tinha pouca instrução, não tinha nada. Hoje, o pessoal que vem lá, eu sempre digo, tem Sebrae, tem Senac, melhorou muito, que pode orientar bastante gente. Tem que estudar, e de preferência ter a prática. Vamos pensar, se hoje está melhor nesse sentido, que tem mais instrução, mais caminhos para chegar aonde quer chegar, o que está faltando aí? Será que mudou em termos de vontade de fazer? Porque as pessoas desistem com mais facilidade, né? Então, será que está precisando mexer ali na vontade, na determinação, nesse desejo de ir adiante? Sem dúvida nenhuma. Hoje os jovens, na grande maioria, eles são muito ansiados eles querem para ontem as coisas, eles não têm paciência. O jovem, ao contrário, o jovem que tem paciência, o jovem que estuda hoje, com todas essas alternativas melhores de aprendizado, de orientação, e com toda a sabedoria, a inteligência artificial que tem hoje, para crescer, os jovens hoje pode crescer muito, mas ele tem que estar voltado para o ensino, voltado para o aprendizado, tá? E aí os voos são altos. Agora, a grande maioria dos jovens não são assim. Mas eu prefiro sempre acreditar nos bons, tá? Com certeza. Eu tenho já bons jovens lá, e a gente sabe de muitos casos que tem muitos bons jovens. No meu ramo de vinícola, por exemplo, tem uma turma jovem que eles criaram um grupo Novos Talentos ali aqui no Brasil, que é uma turma espetacular, gente de 25, 30 anos, que se formaram em enologia e estão fazendo bem diferente do que os nossos pais faziam. Por quê? Porque eles foram estudar, eles aprenderam e estão usando todo o ensinamento. Eles estão revolucionando a vinícola nacional. Estou falando de um ramo de vinícola, que é vinícola, mas todos os ramos pode ser feito isso. Então, nós temos que confiar muito nesses jovens talentosos, que é o nosso futuro, né? Então, eu acho, seu Júlio, que o conselho seria para os pais, para eles ajudarem esses filhos a ter asas, mas umas asas mais seguras e com mais persistência, com mais paciência, com mais determinação. Quem sabe? Me ajuda aí. Sem dúvida. E uma das coisas que atrapalham muito, que atrapalham para um lado, mas beneficiam para o outro, é o celular. Nós temos que usar as tecnologias para o bem, não para o mal, né? Então, com certeza, os pais têm muito papel nisso. É muito. E agora uma pergunta. Os seus empreendimentos são totalmente tecnológicos. O senhor tem um grupo de marketing. E o que leva o senhor que não quer rede social? Então, eu gosto de falar de assuntos cotidianos, né? Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do site, e nós estávamos em 4. E eu disse para eles bem claramente: eu ensino vocês de algumas coisas. Agora, a tecnologia, quem me ensina vocês, eu não sei nada. Então, eu digo o seguinte: tem tanta tecnologia surgindo que vocês têm que ir atrás e aprender. Vocês têm que vir aqui, quando a gente conversa na reunião, me trazer e eu consigo trazer para vocês umas outras ideias. Então, a gente vai ter que se fundir aí. Então, realmente, eu até entendia mais de redes sociais, essas coisas e tal. Mas como é o meu dia a dia, se eu contar umas coisas que o pessoal fica bravo comigo, tem dias no final do dia que eu estou com 80 grupos para responder de WhatsApp. Uau! Meu Deus. Mas mais já aconteceu isso. Mas 10 horas da noite, independente, eu desligo o celular e eu esqueço de todos os problemas. Converso um pouco com a minha mulher e tal, e vamos descansar, e dia seguinte começa aí, quando eu abro de manhã, tá aí. Tá aí para então esses colaboradores, essas pessoas que entendem mais da internet, que vão se especializando cada vez mais.
A gente vai correndo atrás, então. Eu uso só celular, não uso computador mais, tenho o meu lá na mesa, nunca mais usei. Porque realmente não dá, então é decisões. E como eu pretendo e quero delegar bastante e faço isso, só que mesmo assim, como a gente tem, por exemplo, eu tenho conhecidos fora daqui, que a gente está no contato todo dia, que me pede alguma coisa, que eu peço para eles, que é visita em vinícola fora, que é visita importadora, essas coisas todas. Que aí, por isso que tem enche a caixa, mas não são assuntos que eu tenho que responder imediatamente. Então, quando é imediato, é sempre com os vendedores, que o cliente não pode esperar. Sim, que eles já sabem o destino, a determinação. Sim. Nós não falamos dos prêmios, que eu sei que teve, né? Da Boccati teve alguns prêmios, né? Fala de algum aí pra gente saber. Eu não vou me lembrar muita coisa, tá? Eu vou me lembrar de 2, que uma vez nós ganhamos em São Paulo, há muito tempo atrás, vou te lembrar, como o melhor site de vinhos do Brasil, numa coisa. E só que para ser o melhor, eu falo isso porque eu falei com eles ontem, a gente tem que melhorar bastante. Mas a gente ganhou o prêmio, ok? Tá? Já ganhamos alguns prêmios como a melhor loja de vinhos do Rio Grande do Sul. Ganhamos o Vitor Bersani, aqui de Caxias. Nossa. Como... eu não me lembro, tu vê como é que é, né? Como acho que eu não me lembro se foi eu que ganhei ou foi a empresa. Mas de qualquer maneira, quem ganhou foi as pessoas. Com certeza. Mas sinceramente, o prêmio é bom ganhar e tal, mas eu volto a dizer, o nosso prêmio está todo dia trabalhando aí com todo mundo. Muito bem. E os rótulos hoje em dia, quantos rótulos aproximadamente tem entre vinhos importados e nacionais? 3.800. É muito rótulo. É muito. É muita coisa. Só de nacional, 1.100. Nossa Senhora. É uma organização que precisa manter. Bastante trabalho. E lá em 1995, que foi quando o senhor iniciou a Boccati, ninguém lhe disse não vai por esse caminho, não segue isso, que é uma loucura? Não, mas veja bem, de novo vamos voltar lá, que eu acho que é importante falar. A árvore não nasce pronto. Naquela época era eu. O senhor seguiu com a sua força, aí, ninguém deu para trás. Era eu, né? E aí, claro, quando a gente começou a crescer, veio as peças que são fundamentais, que é os braços que a gente fala. Que os braços que faz a gente crescer, na verdade. Então, foi indo. Claro, eu sempre fui ambicioso, sempre fui trabalhar, sempre tive energia, graças a Deus, que é tudo... Agradeço a Deus todos os dias. Porque é isso que nos leva, na verdade, né? Na gente, então... E só te dizer... Não, claro. Eu dizendo isso, eu não estou dizendo que quem não tem energia, que tem outras coisas, que está errado, pelo amor de Deus. É o individual de cada um. É a característica de cada um. Então, para todos que acompanham aqui no Pode Além o senhor, e que tem uma vontade de seguir um empreendimento, o senhor, em primeiro lugar, olhar para si. E depois, porque normalmente o que a gente faz, né? Vai procurar alguém pedir opinião. E normalmente as opiniões são, não vai, não faz. Sim. O senhor aconselha realmente o estudo, olhar para si e saber da sua qualidade. Como é que o senhor aconselharia isso? Tudo que tu falou, conversar com bastante pessoas. Por exemplo, vou te dizer um caso. Eu, há uns 3, 4 meses atrás, eu estava para importar um novo produto aqui para o Brasil. A gente importa para o Brasil algumas coisas, afinal. E a principal delas é a taça Riedel, que é considerada a Ferrari das taças, que é um produto de primeira ali. Então eu fiz o estudo, vou trazer. Aí eu me lembrei de noite, eu disse assim, amanhã de manhã eu vou falar com um amigo meu de São Paulo e vou tocar no assunto, vou dar uma opinião. Ele me deu uma palavra que eu desisti do negócio. Uau! Por quê? Porque eu estava cometendo um erro que eu não tinha visto aquele lado. Então, é tudo, é o estudo, é a conversa, é a informação, é uma série de coisas, para te errar menos. É o ponto certo. E vai errar, tá? Vai errar, porque nós erramos muito, e eu falo com os empresários aí, nenhum empresário que eu falei até hoje diz assim, eu nunca errei. E aliás, essa é outra coisa que eu gosto de falar. Para o meu pessoal lá, na minha família, quando eles dizem assim, eu não errei, não melhora.
Perfeito. Concordo. Quando diz assim, bah, eu vou ver, dar uma olhada. Realmente, desculpe, melhora. É que quando a gente está disposto a olhar os nossos pontos cegos, aí a gente consegue construir de uma outra maneira. Exatamente. Então, o estudo é fundamental. Mesmo assim, no Brasil, hoje, a competitividade aumenta cada vez mais, em todas as áreas, porque o Brasil é um país que gosta de empreender. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu cito lá para o meu pessoal. Por isso que eu digo que, no caso, no nosso site, a gente tem que estar todo dia tentando melhorar. Há 10 anos atrás, aqui em Caxias, tinha 3, 4 lojas de vinhos. O Tumeleiro é uma que está bem mais tempo no mercado, uma loja maravilhosa que tem aqui em Caxias também. Tem muitas empresas boas aqui em Caxias. Só que o que aconteceu depois de lá para cá? Todos os supermercados começaram a botar vinho. Estou falando do ramo de vinhos, e serve para qualquer coisa. Claro. Todos os supermercados começaram a botar vinho. Tá bom. Lá no Recife, também cito esse exemplo, um prédio de 30 andares, no Recife, o pessoal tinha que descer do prédio, procurar 4, 5 quadras e ir lá para achar uma garrafa de vinho. Hoje, qualquer prédio do Recife, como exemplo, tu desce no prédio, embaixo tem um lugar que vende vinho. Ou uma delicatessen, ou um supermercadinho, ou uma conveniência, alguma coisa assim. Então, a concorrência é muito grande. E é para todos os ramos. Para todos os ramos. Então, por isso que o estudo, voltando à tua questão, o estudo do negócio novo, ele é fundamental. Ele tem que ser feito com várias mãos, com várias opiniões, volto a dizer, com o Sebrae dentro do possível, com o Senac, que oriento muito bem. Eu vejo bem importante, e também a questão de eu olhar para mim e realmente me trabalhar nas minhas deficiências, porque às vezes o apoio não vem de fora, ele vem de dentro de mim, e isso eu percebo no senhor, aquele apoio constante, mas de dentro para fora, mais do que de fora para dentro. Isso, vou te dizer, se aprende com a idade. Tu me fizesse essa pergunta há 40 anos atrás, eu não ia saber te responder. Então, com certeza é isso. E essa é uma mensagem que a gente gosta de passar para as pessoas. Se quer crescer, tem que reconhecer alguns defeitos, senão vai continuar fazendo errado sempre. E vai ter defeito até o final. E vai ter defeito até o final, sem dúvida nenhuma. E os medos? Teve algum medo em todo... Nossa, o senhor tem... Quantos rótulos? 3.800. Com importação, investindo em produtos, em tudo isso, não teve nenhum medo em toda essa trajetória? Ou como o senhor enfrentou seus medos? Eu volto a dizer de novo, a gente foi planejando aos poucos e tal. Medo eu tive, como acredito que 90% da população teve os primeiros 15 dias de pandemia. Isso sim, porque tu não tinha... Era um medo além fronteiras, né? Mas eu vou te dizer que 15 dias, superamos isso, não eu. Todo mundo entendeu da empresa e, em vez de nós abrir a porta, nós entregava vinho nas casas das pessoas. Tudo. Acharam uma alternativa. Achamos uma alternativa. Mas foi 15 dias que realmente... Porque a minha preocupação dos 15 dias principais... não era nem tanto com a empresa, era com os colaboradores, né? Porque a gente tem 50 colaboradores. É uma responsabilidade muito grande, que na verdade se transforma em 200 pessoas, porque média de 4 pessoas por família. Então. Exato. E agora, né, chegando aos 30 anos da Boccati, quais são os próximos passos que estão planejados para a Boccati? O planejamento é dar sequência, é sempre pensando alguma oportunidade para o cliente, sempre pensando em fazer alguma coisa nova, sempre pensar em fazer algum produto que facilite. Nós estamos fazendo um espaço novo agora lá, que é para reuniões fechadas, que é um espaço bem íntimo, não bem pequeno, mas é seleto. Aconchegante. Que se quiser fumar, poderá até fumar lá, instalamos exaustor, essas coisas todas. Não que a gente incentiva ou fuma, pelo amor de Deus, mas tem gente que fuma. E volta e meia, que é um espaço que tem um lugar. Porque o restante da loja, logicamente, a gente não libera para fumar. Claro. Então, assim, não tenho grandes sonhos. E sempre ajudou, né? A parte social, o senhor também é bem preocupado aqui na região, sei que ajuda as entidades. E como é que é a sua visão disso? Porque a gente sabe que muitas empresas, muitos empreendedores pensam no negócio.
e querem que o negócio cresça. Não, eu vejo que o senhor se preocupa com o colaborador, se preocupa com o cliente, Com o funcionário. se preocupa também com a parte social, porque eu sei que o senhor ajuda. Da onde vem isso e qual a sua visão? A minha visão é o seguinte, é uma frase curta e bonita. É muito melhor ajudar do que ser ajudado. Uau! Legal. Então... É forte, é impactante. E assim, como é que o senhor pensa, então, se fosse agora? Eu vou imaginar que tem os ouvintes que vão, os telespectadores que vão acompanhar. Quais os conselhos que o senhor dá? Toda a sua história, sua trajetória, ela é honrosa, ela tem prêmios. O senhor destaca muito também que não foi sozinho. Foi a esposa, foram as filhas, foram os colaboradores, os clientes, foi a experiência, a troca com os amigos. Quais os conselhos que o senhor dá para quem quer empreender, quem está passando por aquela fase que não está tão legal também, às vezes está desanimado e que se abala com isso? Eu vejo que o senhor consegue superar isso. Dá um conselho ou vários conselhos para essas pessoas. Eu vou dizer da minha vivência, que eu digo assim... estudar bem o negócio, entender das coisas. Eu tenho falado para o meu pessoal lá, agora lá eu brinco com eles o seguinte, vocês não vão para casa às 6 horas da tarde assistir Netflix, né? Por favor. E aí eles ficam assustados, eu digo assim, um dia ou outro, claro que pode. Claro. Mas nós não podemos mais se acomodar de sair do trabalho e ir para casa assistir Netflix. Netflix é um exemplo. Um exemplo, entende? Nós temos que 1, 2, 3 vezes por semana ir atrás de maior conhecimento. Seja ele qual for, seja ele um curso online, seja ele uma leitura, seja ele uma conversa de amigos para poder discutir alguma coisa importante. O dia a dia, as coisas estão muito corridas. O que aconteceu lá atrás é diferente, muito diferente de hoje. Hoje, quem não vai atrás de conhecimento vai ficando para trás. Vai se acomodando, né? E a pessoa do outro lado percebe. Tu faz uma pergunta, ele não sabe responder, diz, a gente tem que ter assunto, tem que ter conhecimento de vários assuntos de preferência, estudar bem os negócios, que nem a gente já falou. Perfeito. E o fundamental, né? Também essa aí. O negócio começa a ir bem, não tira dinheiro do caixa. Uau! Deixa o dinheiro lá. Muito importante. Nós crescemos em 30 anos porque eu não teria dinheiro de caixa. Importante. Focou, né? Focou ali. Entende? Então, e o fundamental é a disposição do trabalho. Tem que gostar, tem que querer fazer. Seu Júlio, eu fiquei me questionando, que eu li alguma coisa, das adegas subterrâneas. Como é que funciona isso? Guardados vinhos, como é que é isso? E como é que foi construído? Essa é a história dos 30 anos. A gente começou, como eu falei para vocês, lá no início da maçã, era, 4x3. E nós fomos cavando, e entendendo que tu tem que surpreender o cliente, entendendo que tem que ter condições ideais para guardar vinho. Foi nesse condições ideais. Eu até diria isso, no Brasil se tem 3 adegas que tem adega subterrânea, a nossa é a maior, mas não tem 3 que tenha no Brasil. Nossa. E isso é uma coisa boa para falar, eu vou explicar. Normalmente, uma loja de vinho se aluga uma sala comercial, se aluga alguma coisa, vai lá e bota os vinhos. Essa sala comercial, normalmente, ela não tem condições de armazenar vinho na temperatura ideal. Estou falando principalmente de Curitiba para cima. Então, muitas vezes, uma adega dessa aí, se o vinho fica muito tempo lá, é perigoso dele estragar. Nós temos... Eu cada vez mais deixo o vinho envelhecer lá, contra muitos que dizem, não, o vinho fica velho. O vinho não fica velho. O vinho só fica velho se tu cuidar de mal. Então, essas adegas servem para conservar vinhos. Por exemplo, hoje nós temos um acervo muito grande de vinho nacional antigo, que o vinho nacional cada vez valoriza mais, cada vez o pessoal procura mais, principalmente, como eu falei antes, mais para o norte, mais para São Paulo, para esses lugares aí. Então, a gente foi fazendo isso para surpreender o cliente, para poder guardar melhor o vinho, para ter mais espaço para guardar o vinho. E assim foi a raiz que tu falaste. E ela surgiu depois da loja, ela foi surgindo em que momento surgiram as adegas? Não. No meio da loja,
no meio da loja. Eu tenho foto lá do pessoal lá, eu carregando os carrinhos, tirando terra. No meio da loja. Sempre Legal, com bagunça. legal. Mas o cliente gosta de bagunça. Sim, está mexendo, O cliente não gosta de sujeira, lógico. Ninguém gosta. Porque, claro que faz sujeira tu tirar a terra. Mas essa movimentação ele gosta porque, no íntimo, ele está dizendo assim, estão fazendo para mim. Ótimo. Esse Renovação. Isso não que ele pensa diretamente, mas tenho certeza que... Sim, inconsciente. No inconsciente, no íntimo, não no inconsciente. Então, a gente faz essas coisas aí também para isso. Tu vê que é um conjunto de coisas que vai saindo. Muito bom. As raízes vão indo. Sim. E o senhor colocou a mão na massa. Ajudou a carregar claro, a terra. Claro que é para fazer o marketing, né? Bom. Não, mas eu tirei alguns carrinhos, sim. É positivo também, o marketing se Tá faz. dando um exemplo para o pessoal aí, né? Exato. E em que ano que foi instalada essas adegas? Sabe que foi indo. Eu sei lá, eu acho que nós começamos a fazer adega subterrânea. Eu me recordo alguns casamentos que a gente fez há 15 anos atrás. Então, já tinha 15 anos atrás, um pouco mais. Mas foi indo. E na sua opinião, é melhor o vinho importado ou nacional? Porque, Bom, olha... Eu vou te dar um exemplo que eu falo para todos os cantineiros. Eu não vou dizer nunca, porque a palavra nunca não existe. Mas onde eu vou, eu tomo vinho nacional. Uau! Onde eu vou, restaurante, pessoal, onde eu vou, vinho nacional. Vou numa janta, vinho nacional. Eu tenho 2 turmas de amigos que eu fico de levar o vinho sempre nacional. Sempre. Não quer dizer que o vinho importado é ruim, não, mas eu tenho que dar o exemplo. Até porque quem viaja, por exemplo, para qualquer país da Europa, vamos pegar a Europa, Chile também é assim, Argentina é assim. 90% dos vinhos desses países são do próprio país. E 10% é dos outros países, talvez menos do que 10%. É claro que o Brasil tem uma história curta de vinho, o trabalho de todo mundo vai fazer evoluir essa questão, mas eu ainda quero ver cada vez mais o vinho nacional crescer, porque tem potencial de crescimento, porque tem qualidade, contra muita gente acha que não tem qualidade, é afirmativa que tem qualidade. É que a gente é meio... que o brasileiro, de modo geral, ele gosta primeiro de não valorizar. Então, é a valorização da raiz. Eu prefiro valorizar. E a raiz é o que está aí, né? Sim, o que vê o esforço. E tem vinho nacional ruim. Sim, como tem vinho importado, dúvida. péssimo. Sem dúvida. Então, em todas as áreas, né? Muito bom. Estamos chegando no final, seu Júlio. O senhor quer deixar uma mensagem? A gente escolheu, né? Lhe convidou por realmente, né, sua força, o que o senhor representa aqui, não só em Caxias, em toda a região e fora da região, com, né, todo o seu trabalho, mas também como exemplo de determinação, exemplo de uma pessoa que foi atrás dos seus sonhos, trabalhou muito e trabalha muito. Que mensagem que o senhor gostaria de dar para encerrar, incentivando não só jovens, né? Eu acho que em algumas fases da vida pode ser que, como, né, o senhor aconselha, pode mudar. Se não está feliz, mude, né? Então, que mensagem o senhor deixa para a gente dar um encerramento aqui a todo mundo que nos acompanha? Bom, obrigado pelo convite novamente. A mensagem que a gente poderia falar 2 horas de mensagem, mas não é bom falar muito porque é muita diferença de cabeça. De qualquer maneira, é tudo aquele negócio de determinação, raça, vontade de querer levantar com disposição. O cara que não levanta com disposição tem que descobrir por que não está levantando por disposição. Perfeito. Porque a coisa melhor do mundo é sono. Dormiu bem, está disposto no dia seguinte. Para dormir bem, tem que estar bem no dia anterior. Perfeito. Então, tu tem que entender essas coisas para poder acontecer esse equilíbrio aí. E faz o que gosta, trabalha, seja ético, correto, total. E um agradecimento especial para os nossos colaboradores. Perfeito. Gratidão pelas sábias lições que o senhor deixa para nós e para todo mundo que vai ouvir. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Então, encerramos agora mais um episódio do Pode Além, hoje com o seu Júlio César D'Agostini. A gente agradece vocês e obrigada, seu Júlio, novamente por vir aqui. Um feliz 30 anos, né, que está chegando, né? Um pouquinho longe, mas está chegando. E a vocês até o próximo episódio.
Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.